Boa noite. Não deu certo, hein? Um pouquinho atrasado hoje, mas começando na hora aí. Ah, então tá bom. Domingo é sempre complicado, né? Vamos lá então. Mais um Vida Consciente, nesse domingo, dia 16 de abril. Tem alguém que é a primeira vez na casa? Bem-vindos, sejam muito bem-vindos aí à casa, sejam muito bem-vindos a esse ambiente que a casa proporciona às pessoas. Vocês, quando vieram aqui, talvez por alguma indicação ou por conhecer a casa através das redes sociais, enfim, mas vocês, todos nós, nunca viemos aqui sozinhos. Hoje vocês estão aí acompanhados uns dos outros, mas a gente está acompanhado muitas vezes de outras pessoas, as pessoas que a gente não vê. E essas pessoas, essas companhias que a gente não vê, que influenciam muitas vezes nas nossas escolhas. E talvez hoje a escolha de vocês tenha sido influenciada lá atrás por uma dessas pessoas que a gente não vê. E talvez alguém que a gente conviva tenha lhes dito: vá lá naquela casa, você não sepa. Mas talvez esse aviso também tenha vindo a elas por outras pessoas. E é sempre importante a gente estar acompanhado dessas pessoas e dar ouvidos a ela. É difícil às vezes, porque muitas vezes nós não ouvimos, nós não sentimos, mas Deus coloca uma pessoa sempre ao nosso lado. Ele coloca essa pessoa, esse espírito, que é responsável pela nossa encarnação aqui. E Jesus Cristo, como o governador da terra, comanda isso tudo. Comanda isso tudo não com mão de ferro, mas com amor. E é com esse amor do comando de Jesus Cristo e o amor de todos nós, uns pelos outros, e desses irmãos que a gente não vê, que nos amam também, que a gente faz essa prece para que a gente entre nessa ligação com eles. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vida consciente. Semana passada eu vim ajudar aqui como filmador, filmmaker, agora que chama. E o André, nosso amigo, estava dando a palestra aqui. E uma coisa que ele disse bastante interessante, eu até comentei com minha esposa que eu incluiria no Vida Consciente. Incluiria nas questões que a gente trata aqui no Vida Consciente. Muitas vezes a gente fala que a gente veio para cá por amor ou pela dor. Ah, é? Então, peraí. Estou bem aqui? Agora sim. É que aqui eu fico bem diferente ali. E o André colocou uma coisa no tema dele da semana passada, que era a lei da causa e do efeito. E ele colocou que muitas vezes a gente chega em um local, principalmente os locais, uma igreja, um local espiritualista, a gente chega geralmente por dois motivos: ou pelo amor, ou pela dor. Mas que a gente não precisa chegar aqui necessariamente pela dor. A gente não precisa chegar aqui desesperado com alguma coisa para resolver. Porque muitas dessas coisas que a gente trouxe aqui, a grande maioria delas, inclusive, é culpa nossa mesmo. É culpa daquilo que nós mesmos construímos. E que nós deixamos ao longo dos tempos crescer. E talvez outras coisas não são. Outras questões que não são diretamente ligadas à nossa vontade, mas que acontecem nas nossas vidas, mas que a gente não precisa necessariamente chegar no local e buscar a Deus pelo
pela dor. Busque pelo amor. Porque, segundo também a palestra do André, ele colocou que Paulo disse uma coisa: uma caridade mata 1000 pecados. Ela ultrapassa 1000 pecados. Se a gente conseguir, dentro desta vida aqui, chegar a esse ponto de entender que a gente tem como melhorar as coisas que acontecem conosco, a gente às vezes não vai chegar no local pela dor. A gente vai chegar pelo amor. Assim como alguns de nós, os homens acho que nem tanto, mas as mulheres, elas vão ao médico antes mesmo de estarem doentes. Elas vão fazer exames de rotina. Os homens geralmente caem lá, quando cai, já está horrível. Mas a mulher não. Talvez essa metáfora, talvez essa comparação seja interessante para que a gente possa refletir entre nós mesmos. Será que a gente consegue entender aquilo que nos acontece hoje como causa e efeito e que a gente não precisa passar exatamente pela dor daquilo que nós estamos passando? E ele contou uma história muito interessante, que é a história de uma pessoa que desencarnou. Ele era um senhor de escravos e ele torturou um dos seus escravos, passando a mão dele na moenda. E ficou do outro lado olhando. É uma cena trágica. Mas ele ficou com aquilo na cabeça a vida inteira. Vidas, vidas, vidas depois de vidas. E ele ficou com isso, vida após vida, passando. Quando ele chegou na encarnação, na última encarnação, isso está num livro, psicografado por Chico Xavier, ele pediu para vir numa posição muito humilde de trabalho e que ele perdesse o braço útil dele no trabalho. Porém, durante a vida dele, ele conseguiu fazer várias coisas boas, mas ele perdeu um dedo. E quando chegou lá, ele perguntou por que eu não pedi quando ele desencarnou e foi lá prestar as contas da sua encarnação. Ele falou, mas por que o meu braço não foi tirado como a gente havia combinado? Ele falou que durante a vida você fez tanta coisa boa e nós não achamos justo. E Deus não achou justo com você tirar o seu braço. Então, ele não necessariamente pagou a dor com a dor. Ele pagou a dor com amor. E quando a gente chega nesse ponto, que a gente consegue perceber essas coisas, a gente entra num fato da vida consciente. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com vocês esse tema, vida consciente. Talvez seja o tema que eu mais assim, me identifique em falar, porque é um tema que eu vivo. Porque eu, conscientemente, fui mudando algumas coisas na minha vida. Eu, conscientemente, fui mudando coisas que não eram boas na minha vida. Estou muito longe de mudar tudo e ser perfeito. Muito longe, muito longe. E também não estou dando aqui nenhuma dica para que vocês mudem. Não é uma palestra motivacional isso aqui, é uma conversa. É uma conversa de uma divisão de algo que a gente tem. Eu divido com vocês esta experiência. Como sempre falo aqui, eu estou aqui só com o microfone na mão. A única diferença que eu tenho de todos vocês. A gente estuda o tema para passar aqui. Então, essa visão dessas coisas, elas vêm para mim na questão da vida consciente cada vez mais como um aviso. E talvez eu ter vindo aqui para ajudar o André, vindo passar domingo e Páscoa, não tenha sido em vão. Porque esse tema ficou na minha cabeça a semana toda. E eu, com essa vontade de incluir isso no Vida Consciente, mas não para ensinar nada, mas realmente esse é um passo de vida consciente, o qual eu achei, de todos os outros que nós vamos falar, um dos mais importantes. Você não precisa sofrer. Você pode chegar onde você quer chegar pelo amor. Você pode chegar onde você quer chegar fazendo coisas boas. Você pode chegar onde você quer chegar, talvez perdoando
por mais difícil que possa ser às vezes. E onde a gente quer chegar? A base do Espiritismo são três, né? A encarnação para a evolução. O entendimento de que você tem vidas anteriores. E um seguimento de uma conversa mediúnica, onde pessoas encarnadas têm disposição física para conversar com os desencarnados, com os encarnados. Essas são três premissas básicas do Espiritismo, as quais a gente leva em consideração para fazer a montagem do consciente, qual a gente, mais uma vez, encaixa em temas que pessoas que passam por nós, eu também ajudo aqui, faço parte de um grupo de atendimento, e às vezes a gente depara com pessoas, e eu marco tudo no caderninho, todos os atendimentos de quem passa no nosso grupo. Depois de muito tempo, as pessoas voltam com as mesmas queixas. E o Vida Consciente, ele nasceu dessa necessidade, da necessidade de nós entendermos que se a gente conseguir continuar fazendo as mesmas coisas continuarão acontecendo. Então, a gente vai delineando os passos. Eu vejo, eu estou falando de mim, novamente um exemplo meu, eu fui delineando alguns passos, algumas coisas nas quais eu errava e continuo errando ainda, porque não consigo consertar, mas que tornaram a minha vida mais consciente. Porque eu conversar com vocês aqui sobre vida consciente, sair aqui e fazer algo diferente daquilo que eu digo, eu não estou sendo justo comigo e muito menos com vocês. Então, essa experiência que a gente faz é exatamente isso. É isso que a gente tenta passar às pessoas que vêm buscar atendimento ali na casa, no nosso caso ali no atendimento espiritual, para que a gente possa dizer, e sempre digo essas mesmas palavras: o passo mais importante que você dá não é o que você dá quando você chega para ser atendido, é o que você dá quando você vai embora. Porque ali você vai saber exatamente alguma coisa, vai conseguir entender algumas questões que estão interligadas àquilo que você passa. Mas se você continuar se comportando da mesma maneira, continuar fazendo as mesmas coisas, conscientemente, porque ali você já tem consciência, você não pode nem alegar ignorância, as mesmas coisas vão continuar acontecendo. Bom, a tecnologia sempre está no final aqui, né? Vamos ver. Bom, deixa eu trocar a pilha, mas eu lembro de cabeça. São premissas essenciais nas questões da vida consciente. Você entender que não teve só essa vida. Uma das premissas principais é nós entendemos que não tivemos só essa encarnação. Nós já vimos encarnando há muitas e muitas eras. Fomos evoluindo conforme o mundo foi evoluindo. Alguns que ainda encarnam aqui não evoluíram tanto, mas a grande maioria de nós fomos evoluindo conforme a evolução do mundo. Partindo disso, a gente imagina e coloca uma palavra central que é evoluir. O mundo evoluiu e nós evoluímos junto a esta marcha. Porém, alguns irmãos não evoluíram tanto e cometem atos de atrocidade com os quais a gente se deparou essa semana. Mas essa evolução que parte conscientemente de nós, ela vem, às vezes, influenciada por algumas coisas dessas vidas anteriores que nós tivemos. Então, todas as encarnações que nós tivemos, e esse vai ser o tema de hoje, que são vidas passadas, todas essas encarnações que nós temos formam em nós uma personalidade. Formam em nós uma personalidade, formam em nós um psiquismo, formam em nós uma maneira de viver. Todas essas maneiras de viver vão ficando em nós, e quando a gente vai desencarnando e encarnando novamente, nós trazemos tudo isso conosco. Porque eles vão ficando no nosso conjunto do psiquismo e vão ficando no nosso conjunto de personalidades. Então, obrigado. Então, todas as vezes que a gente
desencarna, acho que não é pilha, não. Obrigado, Dani. Acho que não era pilha. E todas as vezes que a gente desencarna, a gente leva consigo a existência. Como esse irmão que desencarnou, ele levou consigo o fato de ter esmagado o braço de um empregado, não, de um escravo. Em cima disso, ele levou isso consigo o resto da vida. Só que ele se arrependeu dessas coisas que ele fez. E nós, com certeza, fizemos talvez igual, talvez muito pior do que ele. Então, todos nós trazemos conosco fatos passados, personalidades passadas, vivências, conhecimentos passados, todos eles adquiridos ao longo de todas essas encarnações, os quais vão se somando. E Deus deu para nós toda essa chance de encarnar novamente para evoluir, e deu também uma coisa para nós que talvez tenha sido perdição para alguns e salvação para outros, que é o livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio que a gente comete as coisas que a gente vê por aí, que a gente faz as coisas que a gente fez, que a gente entende as coisas que a gente entende como a gente quer entender. Porque nós somos livres para fazer tudo isso da forma com a qual a gente imagina. Essas encarnações vão trazendo para nós todas essas coisas. E de repente nós nos deparamos com o fato de que a gente não consegue lidar com alguma situação de uma forma eficiente. A gente se depara com o fato de por exemplo, de uma depressão ou de um medo infundado ou de alguma coisa que a gente está passando nessa vida. E quando a gente vai investigar isso, né, quando é permitido a nós também saber, quando a gente vai investigar isso, muitas vezes aqui a gente se depara com influências de vidas anteriores nesse tipo de comportamento. Então, quando a gente vem para esse atendimento espiritual, aqui, a gente se depara também com, a grande maioria das vezes, inclusive, a gente se depara com o nosso próprio ser. Nós nos deparamos conosco. Veio uma pessoa também para ser atendida e ela falou: tem alguém que está fazendo muito mal para mim e nada na minha vida dá certo. Ele veio com essa ideia. A pessoa veio com essa ideia fixa na cabeça. E quem somos nós dizer que não era? Quando a gente abriu a faixa dele no atendimento, eram personalidades dele há muito tempo, influenciando com que ele não fizesse aquilo que ele teria que fazer. Então, muitas vezes, nós mesmos somos os nossos próprios algozes. Nós mesmos nos prejudicamos. E quando a gente não consegue ajuda e não consegue sair dessas situações sozinhos, a gente vem e busca ajuda. E está certo, aqui é isso. É para isso que a casa existe, é para isso que nós trabalhamos aqui. Porém, a grande ajuda que todos nós recebemos aqui é o esclarecimento. É só o esclarecimento dessas coisas. Porque a grande maioria das personalidades que aparecem, das nossas vidas anteriores que vêm até aqui, elas se conscientizam de forma muito rápida e simples. Elas entendem que já desencarnaram. Elas entendem que não precisam mais ficar com aquilo, vivendo aquela situação, porque há outras coisas a se fazer. Elas vão entendendo e elas se conscientizam disso de uma maneira muito rápida. Talvez nós não nos conscientizemos tão rápido quanto eles. Então nós, quando a gente sabe, por isso que a gente sempre repete que o passo mais importante é quando você sai. Porque você sabe que talvez aquelas questões, aquele medo que você tinha, aquilo estava interligado a outras coisas, a personalidades suas. Porque um fato pode desencadear esse aparecimento dessa personalidade. O gatilho de alguma coisa que aconteça pode nos transformar em outras pessoas. Não, mas eu não fui assim. Como que eu reagi daquela forma com aquela pessoa? É um gatilho que precisa para mostrar algo que a gente já foi. A gente já foi de tudo. Bandido, rico, honesto, bom, mal,
bem, muito pouco, mas bem só. Geralmente não é a gente. Mas a gente pode decidir isso tudo. A gente já foi tudo. E a gente pede para que a gente venha encarnar das diversas maneiras possíveis. Muitas vezes seu filho já foi seu pai, sua mãe. Seu esposo já foi seu filho, sua filha. Tudo sabe isso, né? As vidas passadas, elas têm para nós um véu do esquecimento. Para que a gente possa esquecer aquilo que já passou. Vamos supor que você esteja casado hoje e você esteja casado com uma pessoa que numa vida, seu filho foi seu. É estranho isso. Você se depara com alguma coisa na sua vida e você não consegue resolver. Se você, por exemplo, foi uma pessoa muito, sei lá, muito esperta em matemática ou esperta em alguma coisa e veio exatamente para mudar essa situação, para ser melhor em função que você usou esse conhecimento que você tinha para não só para o bem, mas usou para o mal. E você pede para que venha nessa encarnação exatamente para fazer diferente e fala, eu quero vir com conhecimento muito limitado, eu quero me limitar na questão de busca de conhecimento, eu quero viver uma vida muito simples, vamos supor que você se depare lá com alguma coisa e que use aquela inteligência anterior para resolver aquilo de uma forma muito rápida e entrar de novo no mundo errado que você andava. Qual o seu mérito? Qual o mérito que você teria evoluindo, já sabendo o que veio fazer e o que ia acontecer? Então, até nisso, Deus faz as coisas certas, né? Tá, só isso, mas até nisso ele faz de forma correta. Ele vem, ele te dá uma nova chance, mas vai falar assim para você, chegou lá, você vai esquecer de tudo. Algumas pessoas acabam lembrando, mas são casos muito raros. Quando a gente pesquisou aqui para falar, são casos bastante raros e pessoas que lembravam exatamente de onde tinham vivido. Uma vez eu estava conversando com a dona Lídia também, ela comentou uma vez isso comigo, de lembrar exatamente que já tinha vivido no local, que tinha vivido, como tinha vivido, se colhia flores, se não colhia flores, e qual flor era. Margarida e colhia com a mão esquerda, lembra de tudo. Mas são lembranças boas, não são lembranças que vão trazer para você algo que vai te impedir de evoluir. Porque cada encarnação que nós temos é uma chance que Deus nos deu em busca desta evolução. E conscientemente, se a gente fizer isso desta forma, a gente vai caminhar nesse sentido. E quando a gente fala vida passada, tem uma premissa de um texto que eu li para cá. As vidas passadas já passaram, óbvio. Mas você tem uma vida hoje aqui. E cada dia que você entende aquilo que lhe acontece, aquilo que você precisa fazer e não faz, a vida vai passando. A vida vai passando. Quando você se depara com a chance de perdoar alguém que você precisa perdoar, ou de pedir perdão para alguém que você precisa pedir, e não o faz, a vida vai passando. Ela vai passando, ela vai passando. E quando você se dá conta de tudo que não fez, a sua vida já passou. Está tarde para muitas coisas. Isso sim é uma vida passada. Você perdeu, você deixou passar uma vida inteira em função de orgulho, vaidade, egoísmo, rancor, ódio. Usou o seu livre-arbítrio para angariar todos esses sentimentos ruins e deixá-los tomar a decisão por você. E aí a gente remonta lá para o começo, quando eu estava falando da questão que o André trouxe, e que para mim foi esclarecedor. A gente não precisa passar por isso. A gente não precisa deixar a vida passar. A gente não precisa esperar sentir dor. A gente pode fazer antes. Nós todos temos esse conhecimento de fazer antes. Nós todos temos essas condições de fazer antes.
Mas o fulano não faz isso. O perdão, por exemplo, para nascer tem que partir de um. Se duas pessoas não se odeiam, para uma perdoar a outra, tem que partir de uma, pelo menos. Então, se a gente conseguir hoje conscientemente entender que a gente pode usar o amor, que a gente pode usar o conhecimento consciente, o amor consciente para fazer as coisas, talvez as coisas comecem a acontecer de forma diferente na nossa vida. Tudo isso que a gente passa, talvez a gente continue passando, porque algumas delas são precisos passar, mas a gente passa de uma forma diferente. A gente vai encarar isso de uma forma muito diferente, porque a gente vai entender que algo é maior do que o nosso próprio sofrimento. Algo em nós é maior do que as nossas angústias. Que a certeza de que se a gente fizer o bem nos acontecerá. Era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Vamos se preparar para o passe. Pronto, eu estou hoje. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Que a gente possa se concentrar agora nesse passe. Quem está em casa talvez também põe um copo com água lá. Para que a gente possa receber de Deus essas energias que vão entrando em nós, mas com o coração aberto, com aquela fechadura aberta. Que a gente possa levar esse sentimento lá para o nosso irmão, para a nossa irmã, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Que a gente divida essa energia que a gente recebe agora lá de cima com todos aqueles que a gente achar que deve. Que a gente divida essa energia que vem agora com todos aqueles que nos trouxeram aqui e que querem o nosso bem. Recebendo agora essa energia que desce do alto da cabeça, que passa por todo o nosso corpo, regula, regenera, equilibra e nos enche de força para passar mais uma semana, para começar mais essa semana firmes, fortes, confiantes em Deus. E de que tudo que a gente quiser, a gente pode conseguir, basta a gente tentar. Que assim seja. Obrigado. Ó, um ponto, hein? Tá vendo? Obrigado por terem vindo aí. Deixa eu desligar o Instagram, esse palico aqui.